Olá, nono ano, aqui é o professor Davi e hoje nós faremos a correção das atividades da semana 2 do PET volume 6. Se você quer ter acesso às explicações dos conteúdos dessa semana, basta você clicar no card que vai aparecer aqui acima agora e lá você será direcionado a um vídeo com a explicação do conteúdo e depois a correção ao final. Vamos então à correção das atividades. Agora vamos às atividades. A atividade 1 apresenta algumas informações nos textos que iniciam a atividade 1. Geralmente vemos os mesmos esportes praticados na educação física escolar, que é o futsal, o vôlei, o basquete e o handebol. O Brasil é conhecido como o país do futebol e às vezes as aulas, de forma geral, ficam limitadas ao futebol como principal esporte. E muitas vezes os alunos recusam a participar de alguns esportes sem mesmo experimentá-los. Um dos objetivos da educação física escolar é criar condições de autoconhecimento e desenvolvimento dos alunos, nos domínios motores, cognitivos, afetivos e sociais, construindo assim uma vida ativa, saudável e produtiva, integrando corpo, mente e espírito por meio de vivências diferenciadas de atividades físicas na escola e fora dela. E aí você deve então observar as charges colocadas logo abaixo para poder responder as questões na sequência. E a primeira charge, o personagem questiona por que a mídia apresenta apenas o futebol. A mídia tem como matriz central o futebol e ele faz esse questionamento. E na sequência a gente observa que tem dois jogadores aqui, dois alunos participando da educação física escolar, um com mais habilidade e o outro com menos habilidade. E este com menos habilidade, depois de não conseguir jogar o futebol ou o futsal, ele desiste e vai fazer outra brincadeira. Após analisar as charges, vamos ver as possibilidades de resposta para essas 7 questões. A questão número 1 questiona o seguinte: o que as charges têm em comum em relação às aulas de educação física na prática de esportes? E eu coloquei como resposta: as charges têm em comum a presença do futebol como protagonista, mas que não atende a todos os gostos. Ok, pessoal? Questão 2. Quais esportes são os mais praticados nas aulas de educação física? Aqui é uma resposta pessoal. Eu coloquei a seguinte: os esportes mais praticados nas aulas de educação física são futebol, voleibol, handebol e basquetebol. Tá certo? Fica então esta possibilidade para vocês. A questão número 3 pergunta o seguinte: quais esportes diferentes você já praticou nas aulas de educação física? Aqui também é uma pergunta que exige uma resposta pessoal. E assim eu fiz. Eu coloquei que eu já pratiquei o beisebol de forma adaptada, o corfball, o badminton, o frisbee, o hóquei, dentre outras possibilidades mais. A questão número 4 pergunta o seguinte: observando a charge 1, você acha correto termos uma quantidade maior de aulas sobre futebol nas aulas de educação física, já que o Brasil é considerado por muitos o país do futebol? Explique a sua opinião. E aí, na minha opinião, aqui uma resposta bem pessoal, eu não acho correto. O componente curricular da educação física é muito amplo e diverso para ficarmos retidos a apenas uma modalidade esportiva. Aqui é minha opinião, pessoal, mas eu acho que também é da grande maioria. Pela diversidade apresentada na educação física, é interessante que trabalhemos nas aulas todas as possibilidades possíveis dentro da realidade de cada escola. Vamos à questão 5. Questão 5 pergunta o seguinte: qual a sua atitude a um colega de classe que não sabe jogar muito bem um determinado esporte? Aqui eu respondi, como exemplo: eu procuro ajudar este aluno, ensinando o que eu sei para que ele possa participar das atividades interagindo com todos, não ficando restrito a poucas atividades, que foi mais ou menos o que foi apresentado na segunda charge. Tá certo, pessoal? Eu procuro ajudar para que ele consiga interagir e não fique restrito a jogos de tabuleiro e entre outras possibilidades. Tá bom? Vamos à questão 6. Questão 6 pergunta o seguinte: será que existe exclusão aos alunos que não gostam de futebol nas aulas de educação física escolar de sua turma? Aqui é para você apresentar a sua realidade. Eu coloquei uma possibilidade. Coloquei que sim, os alunos que não gostam de futebol são excluídos, de uma forma ou de outra. Nos dias em que o professor trabalha o futebol, mesmo o professor se empenhando para realizar o futebol de forma que todos possam participar, alguns alunos ainda são excluídos durante a realização das atividades. Tá certo? Talvez por um preconceito ou por acreditar que não tenha tanta habilidade, não vai conseguir realizar a atividade, os alunos não realizam, mesmo que ensinando os fundamentos e os movimentos básicos para poder realizar o futebol, ainda assim, alguns alunos deixam de participar. Questão número 7. Qual seria a alternativa para que todos os colegas de sala realizem juntos
as atividades nas aulas de educação física, mesmo não possuindo a mesma habilidade que você ou aqueles mais habilidosos. E eu coloquei uma possibilidade, existem inúmeras possibilidades de responder esta questão. A melhor forma é a adaptação das atividades e até mesmo os esportes, eliminando algumas regras, deixando de fácil entendimento e realização, e sem muita cobrança de gestos técnicos, ou seja, os fundamentos, os movimentos básicos que você deve saber fazer para realizar determinado esporte. Aqui também uma outra possibilidade de resposta seria a implementação de esportes diversificados, tá certo? Após responder então as atividades, vamos dar sequência. A atividade número 2 apresenta um novo esporte. É o Tapenbol. O Tapenbol é um esporte muito similar ao handball, onde você deve invadir a quadra adversária para poder marcar o gol. Só que para fazer isso, você vai golpear a bola com a mão aberta, espalmada, entre os participantes da sua equipe, evitando, obviamente, que o adversário intercepte essa bola e faça uma jogada de contra-ataque ou outra possibilidade. O Tapenbol é executado da forma que está sendo apresentado aí no vídeo, tá certo? Este esporte foi criado por um professor de educação física mineiro, o Marco Aurélio Cândido Rocha. Muito interessante a ideia do Tapenbol, vale a pena pesquisar mais a respeito. E após essa breve explicação, temos aqui algumas questões a serem respondidas, tá certo? Vamos às possibilidades de resposta para estas questões. Atividade 2, letra A. Você já ouviu falar do Tapenbol? Será que este esporte poderia ser utilizado dentro de suas aulas? E aí respondendo aqui, lembrando, obviamente que é uma resposta muito pessoal, coloquei que sim, já ouvi falar sobre o Tapenbol. Acredito que este esporte poderia ser utilizado nas aulas de educação física. Aqui apenas um exemplo de resposta, tá bom? Letra B. Com qual esporte o Tapenbol se parece em sua opinião? Na minha opinião, eu acredito que ele se pareça com o handball na organização e com o voleibol no contato com a bola, beleza? Vamos à letra C. Quais características deste esporte o tornam importante para ser usado nas aulas de educação física em sua escola? E aí eu coloquei que as principais características que tornam este esporte importante para ser usado nas aulas de educação física é a forma de jogar, o contato com a bola, como foi explicado anteriormente, que é muito simples, realizado com a mão espalmada, e eu até completei, que é bem simples e fácil de realizar. E a composição das equipes, que é mista, proporcionando a participação ampla dos alunos, tá certo? Aqui a composição é mista, talvez eu tenha esquecido de falar isso no enunciado da questão, tá bom? Vamos à letra D. A letra D pergunta o seguinte: o Tapenbol é conhecido também como o jogo de todos. Explique em sua opinião o porquê desta frase. E aí eu vou utilizar o que foi usado para responder a questão anterior. O Tapenbol é conhecido como um jogo de todos, pois a forma de jogar e a composição das equipes permite ampla participação das pessoas, justificando assim o termo um jogo de todos. Na sequência temos a letra E, que pergunta o seguinte: os esportes possuem algumas classificações, como visto nos PETs anteriores. Em qual classificação se encaixaria o Tapenbol e por quê? E aí eu coloquei que o Tapenbol se encaixaria como um esporte de invasão, pois para marcar o ponto é necessário invadir a meia quadra defendida pelo adversário, sendo esta ação uma característica dos esportes de invasão. Então, pessoal, por isso, o Tapenbol seria um esporte de invasão. Respondido aqui então, vamos à próxima questão. A próxima questão é a atividade 3, que vem trazendo aqui um pouco sobre a dinâmica do jogo, do Tapenbol, e depois é pedido a vocês aqui embaixo. Obviamente eu não farei leitura para não deixar o vídeo muito extenso, mas aqui, dentro do que foi trabalhado essa semana e pensando na realidade da sua escola, você deve criar um esporte ou um jogo novo para ser realizado dentro da escola, colocando algumas regras e ideias. E aí, você é capaz? Aqui, pessoal, é uma atividade bem complicada, bem difícil, porque criar algo novo, um novo jogo é muito difícil, é algo que exige um pouco de imaginação. E aí você pode aqui, para responder essa questão, adaptar um jogo já existente, tá certo? Ou então conversar com seu professor de educação física se há a necessidade, de fato, de criar um novo jogo para esta questão, beleza? E aí eu fiz o seguinte: eu fiz uma adaptação de um jogo já existente, que fica para vocês como modelo. O jogo é a queimada tradicional mesmo, queimou, vai para a linha de fundo. Eu alterei o nome aqui e coloquei como queima-litro. E aí funciona da seguinte forma, eu fiz até uma descrição aqui. Mas resumindo essa descrição, cada jogador tem direito a um litro descartável de 2 litros, e esse litro deve ficar próximo a ele. Esse litro funciona como uma segunda vida. Se o jogador for queimado, ele tira o litro de jogo e continua participando em campo. Se ele for queimado uma segunda vez, aí ele deve ir para a linha de fundo.
é só para dificultar, né, e deixar a queimada um pouco mais longa. Se por acaso o litro for queimado, o jogador ele tira o litro de jogo, tá? Porque é apenas uma vida que ele queimou, basicamente. E aqui ganha a equipe, né, ao final da brincadeira, que permanecer com o maior número de litros e o maior número de jogadores em campo, obviamente. É apenas uma adaptação simples da queimada, mas que serve para compor a construção da resposta desta atividade. Na sequência aqui é sugerido a prática de uma atividade. Você vai precisar de uma bola e de um balde. Uma bola que quique. E aí, com as mãos espalmadas, você vai golpear a bola e ela deve cair diretamente no balde. É a primeira atividade. A segunda, você vai golpear a bola, ela deve bater no chão e cair dentro do balde. E a terceira, você deve deixar a bola quicar no chão, depois dar um tapa na bola fazendo com que ela caia dentro do balde sem quicar no solo e posteriormente quicando no solo. Então a composição de 4 atividades aqui, 4 exercícios. É apenas execução. Aqui não é necessário escrever nada a respeito da sua prática porque não foi solicitado. E é isso aí, turma. Com isso, nós concluímos aqui a semana 2 dos 9º anos do PET Volume 6. Quaisquer dúvidas no campo de comentários, se inscrevam no canal para dar aquela força pra gente e um forte abraço.